No ar, Radar de Notícia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Cristiano Medina, professor de Direito na Faculdade Integrada de Guarulhos, também advogado. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. O senhor é professor em Direito Criminal e Constitucional? Sim, Direito Constitucional e Direito Processual Penal. Processual Penal. Isso. Tá ok. Bom, o senhor está aqui a nosso convite para analisar essa CPI do Grampo, o caso Zeytuni. Qual a sua primeira impressão sobre o caso? Então, na verdade, Pedro, eu percebo que essa crise política que tem acontecido aqui no nosso município, ela se deu desde a exoneração do vice-prefeito em setembro do ano passado. Inicialmente foi apenas uma questão política e, num determinado momento, houve uma cisão e começou a produzir os efeitos também no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito civil, no âmbito do direito penal. E eu tenho percebido que a Câmara não tem tido muita técnica no conduzir das investigações. Eu digo isso porque ela é competente, segundo a nossa lei orgânica, para julgar infrações político-administrativas. A partir do momento que a Câmara ela toma conhecimento de fatos que há indícios de autoria da prática de infração penal, ela tem por obrigação encaminhar os autos ao Ministério Público e também dar sequência nas suas investigações. Por que eu digo isso? Porque, assim não fazendo, a Câmara acaba cerceando o Poder Judiciário de investigar. Inúmeras diligências poderiam ter sido tomadas, neste caso especificamente, visando coibir que os investigados, e aqui eu não acuso ninguém, eu sou advogado, criminalista, todos têm o direito à ampla defesa contraditória, todos são presumidamente inocentes, mas poderia o Ministério Público, por exemplo, ter encaminhado esse áudio ao IC, para que viesse uma perícia oficial. Concordo. Deveria também, se entendesse o caso, o Ministério Público, ouvir essas pessoas no primeiro momento, ou num PIC, no procedimento investigatório criminal, ou mesmo no inquérito policial que eles poderiam requisitar a instauração, ou até mesmo num inquérito civil. Porque o desfecho desses fatos podem acarretar uma infração político-administrativa em âmbito da SEI, pode acarretar uma ação penal ou também uma ação civil pública. Então, as duas estruturas deveriam estar atuando nesse momento. Se o Ministério Público entendesse conveniente, poderia ter pedido busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário. Não sei se é o caso, mas deveria, pelo menos, a Câmara ter dado essa oportunidade ao Ministério Público, para que pudesse avaliar todo esse contexto. Eu observo que a Câmara também, Pedro, Rodrigo, eles não estão seguindo os mandamentos do artigo 65 da nossa lei orgânica. Essa situação de paralisar, de suspender as investigações até um laudo de um perito extraoficial é uma aberração jurídica. É um laudo particular, né? É um laudo particular. E nem mesmo o perito oficial ele poderia emitir juízo de valor sobre a licitude ou não desse material que lhe foi apresentado. Qual que é o papel do perito? O perito vai avaliar a questão, o perito vai degravar aquele áudio, o perito vai apontar se houve edição ou não houve edição, o perito vai dizer se aquela edição mudou o contexto do diálogo ou não. Não é ele que vai dizer se a prova é lícita ou ilícita. Essa valoração da prova, ela será feita por quem? Pelo julgador. Mas um áudio que já veio legendado está na cara que já foi manipulado. Exatamente, mas quando que deve se fazer esse juízo de valor? Ao término das investigações. Agora, eu não entendo, e conversamos isso há pouco, por que o Zeytuni, ele não se opôs juridicamente até o presente momento contra esse áudio. Ele poderia ter impetrado o mandado de segurança e já ter buscado uma ordem judicial dizendo, olha, retira essa prova da SEI. Tranca tudo. Ou tranca tudo ou retira essa prova.
Agora, qual que é o papel inicial dos vereadores nessa investigação? Não precisa aqui você ter muita experiência em investigação. Primeiramente, quem são os interlocutores? E como se obter licitamente, formalmente, essa informação? Como? Pergunta para o Zeituni. Se o Zeituni é um dos interlocutores, ele não se opôs a isso até esse presente momento. Não nega. Não nega que aquela voz é dele. Pergunta para ele, Zeituni, com quem você conversou? Então a CPI está errando em não ter convocado o Zeituni. Inclusive existe um rito no artigo 65. Ouve-se primeiro ele, O denunciado. o denunciado, depois as testemunhas arroladas pela acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa. Tudo está informal e essa CEI está fadada futuramente a ser anulada. Por quê? Por vícios formais. Os vereadores eles precisam começar a investigar efetivamente. Se porventura determinada testemunha não foi encontrada, diz a nossa lei orgânica, busque um auxílio do Poder Judiciário, peça para que o juiz intime, se não vier a testemunha, determine a condução coercitiva dessa testemunha. Tudo isso, as regras do jogo, elas estão desenhadas na nossa lei orgânica e no regimento interno da Câmara. Infelizmente, os vereadores eles não estão observando essas regras. Doutor, uma pergunta que nós sempre temos feito. Essa prova, esse áudio em si, ele era contundente o suficiente para se abrir uma CPI? Então, qualquer investigação, Rodrigo, qualquer investigação, seja ela em sede de inquérito policial, seja ela em sede de uma CPI, de uma SEI ou de um PIC, que é um procedimento investigatório criminal, se inicia não com provas robustas, e sim com indícios de autoria. Você analisando esse áudio, você percebe que há indícios de autoria de algumas condutas duvidosas. Como, por exemplo, o tal do operador, ele tenta convencer o empresário de que, depositando dinheiro na cooperativa, existe ali uma possibilidade de você burlar o fisco. Porque é uma bobagem. Óbvio, sabemos que sim. É uma bobagem. Óbvio, sabemos que sim. Mas ele traz essa possibilidade. Ele diz ainda que ele opera com 3 empresas do Zeituni. Tem que perguntar para o Zeituni, Zeituni, que empresas são essas? Existe, não existe? Pesquisa para ver se existe. Caso existam essas empresas, chama o pessoal do banco, da cooperativa, pergunta como que se dá essas operações, tem funcionário, não tem, tem sede, não tem. Então precisa o quê? Investigar. Para que ao final se conclua se efetivamente aquilo é uma infração político-administrativa ou não. Outro ponto interessante também, Pedro, é que no áudio fala-se em 12 milhões, 7 milhões, fala-se, na verdade, numa captação de recursos para uma campanha, que pode ser lícita ou pode ser ilícita. A lei das eleições, ela permite a doação. Doação de pessoa física, só que tem um limite. Sim. E também da pessoa jurídica. Então investiga. Agora, doutor, uma palavra que tem sido usada, eu me recuso, eu acho muito forte, extorsão. Não, eu não vislumbro qualquer possibilidade de extorsão analisando esse áudio. Não há nenhuma violência, não há nenhuma grave ameaça, Chantagem, nem nada disso. Há sim um diálogo cordial entre um indivíduo que se posiciona como operador, o outro como empresário, pessoas que aparentemente têm um certo vínculo de amizade, há um certo interesse, segundo o diálogo, em auxiliar na campanha do Zeituni, auxiliar na campanha da Marina. Fala-se sobre a viagem de Miami, onde aparentemente eles foram até Miami. Fala-se na composição de uma estrutura para uma campanha política. Agora, eu não vejo ali absolutamente nenhum indício de extorsão. Essa não palavra vejo. é muito forte. Muito. É um equívoco, inclusive. Exatamente. O Marco Aurélio, lá do Jardim Alvorada, faz uma pergunta inteligente. Ele fez, doutor Medina, o Ministério Público não pode exigir que a Câmara envie todo o processo? Pode de ofício requerer? Sim, deveria, inclusive, Deveria. também. Agora a questão que promotor que tomou conhecimento desses fatos pela mídia, fica uma coisa muito vaga, né? Então o correto seria a Câmara imediatamente já ter encaminhado para o Ministério Público.
Uma questão, Pedro, que você abordou, o Rodrigo abordou aqui quando o Zeituni veio no seu programa, que eu questiono muito, lá de casa assistindo, eu queria gritar lá, mas como, né? Ele diz o seguinte, que ele está sendo perseguido politicamente porque ele fez uma denúncia de desvio de dinheiro da secretaria, que ele ocupava ali a cadeira, de mais de 1,5 milhão. Falou em quadrilha também. Aí o que você perguntou? Mas Zeituni, você denunciou onde? Ele falou, não, eu denunciei para um órgão da prefeitura. A controladoria. Controladoria. Pedro, se há prova robusta, como ele diz... Mas não foi por escrito não, viu? Não, né? Não. Então, Foi um papo de amigo? mas o que precisa, Pedro, é parar. O que precisa é que esses agentes públicos, eles parem de ficar criando factoides e efetivamente falem o que acontece e materialize aquilo. Se há essa prova robusta, imediatamente deveria ter encaminhado para a Câmara, dentro de um requerimento, requerendo a instauração de uma SEI, deveria imediatamente ter encaminhado ao Ministério Público para que os órgãos pudessem formalmente atuar. Agora, vir aqui na televisão, gosto do Zeituni, meu amigo, ele inclusive leciona na mesma universidade que eu, mas eu entendo que ele se equivocou muito nessa crise política que ele vem enfrentando. Ele não pode deixar confundir as questões políticas com as questões jurídicas, que ele tem por obrigação, até mesmo por ser advogado, por ter conhecimento da lei, ele tem obrigação de dar sequência a algo que ele tomou conhecimento. É um crime, ele tem que encaminhar ao Ministério Público. Ele corre o risco, então, no futuro, de sofrer um outro processo por prevaricação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, doutor Medina, então a Câmara está errando porque o primeiro passo deveria ser convocar o Zeituni, é isso? Imediatamente. Já deveria ter ouvido. A SEI, ela é criada para investigar um fato isolado por um tempo pré-determinado. Então, na verdade, até agora, até esse exato momento, eu não vi efetivamente nenhuma ação desses vereadores em busca da verdade real. Absolutamente nada. Se reúnem para quê? Eu não sei para que eles estão se reunindo. Eles pediram agora, estão em busca de um perito para analisar esse áudio, né? Parece que o senhor falou que já foi contratado, mas não tem um valor... Não, eu acho assim, eu acho que fizeram correto. Eu vi pela mídia, esse perito é um perito muito sério, é o Dr. Oswaldo Negrini, ele foi diretor do Instituto de Criminalística, ele foi aquele perito do caso do Carandiru, é um cara extremamente sério. Só que se a Câmara espera que o Negrini dê um laudo dizendo a prova é lícita, continue investigando, ou a prova é ilícita, parem por aí, eles deram um tiro no pé, porque ele não pode, um perito sério não pode emitir juízo de valor sobre o conjunto probatório. E o laudo que o Zeituni apresentou, pelo amor de Deus. Dr. Ricardo Caio? Meu amigo, uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito grande pelo Dr. Ricardo, foi meu aluno na faculdade, inclusive, mas ele se deixou envolver ali por uma amizade com o Zeituni, ele se perdeu, no meu modo de entender, ele se perdeu na análise do conjunto probatório, ele falou, não, mas essa prova tem origem criminosa, como que ele pode fazer essa afirmação? Né? Tem origem criminosa a prova. Eu gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte, existem 3 situações que devem se analisar nessa prova, se ela é lícita ou ilícita. É a questão da interceptação ambiental. Sim. O que é interceptação ambiental? É quando terceira pessoa grava a nossa conversa. Sim. Tem a questão da escuta ambiental, quando terceira pessoa grava a nossa conversa com o conhecimento de uma das pessoas. Eu acho que foi o que aconteceu. Então, e tem uma terceira, que é a gravação ambiental. A gravação ambiental é quando eu gravo a nossa conversa sem o seu conhecimento. E é muito importante que os investigadores, que a SEI, chegue a essa conclusão. Por quê? Se um deles... Será que não foi o empresário que gravou? Se foi o empresário que gravou, talvez a validade da prova, se ele apresentasse o áudio original, seria diferente. Ali dá a entender que o empresário sabia da gravação. Então, até ele faz perguntas que induz. Por isso que nós não podemos, Pedro, nesse momento, os investigadores, os vereadores, não podem, nesse momento, emitir um juízo de valor de uma forma precipitada.
investiga primeiro. Não é o momento de avaliar se a prova é lícita ou ilícita. Investiga tudo, ouve-se todo mundo primeiro. Chama o operador e pergunta, operador, o que você quis dizer para o empresário quando você disse que o Sicredi era uma instituição interessante para você depositar dinheiro porque o fisco não pegaria? O que você estava sugerindo? Qual o contexto desse diálogo? Qual o contexto do diálogo quando vocês falam dos milhões que iria determinada quantia para a Marina, determinada quantia para o Zeytuni? O que vocês queriam dizer ali? Era captação? Não era captação? Então assim, a partir do momento que você preside uma investigação de uma forma séria, talvez no final você consiga chegar na verdade real. E aí você sai dessa discussão do áudio propriamente dito. Entendi. Bom, na sua opinião, o primeiro passo seria o Zeytuni depor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tá certo. Agora, se o Zeytuni entende que essa prova é ilícita, busca o judiciário. Deveria ter buscado. O judiciário está aí, impetra-se o mandado de segurança, pede-se para desentranhar essa prova. Agora, se assim não o fez, tendo o conhecimento jurídico, obviamente pode ser o quê? Uma estratégia jurídica por ele adotada. O Fábio pergunta se as acusações forem relacionadas a vereadores que estão na Câmara. Como eu confiar? Não entendi a pergunta. Eu acho que ele quis dizer se alguns vereadores podem estar manipulando toda a situação. Eu acho que... Vamos, de repente interessa deixar a porta de emergência aberta para anular tudo isso? Não sei. Como operador do direito, eu não posso falar isso. Eu vou concordar com o Dr. Medina. O primeiro passo é convocar o Zeytuni. Pronto. Um ponto, Pedro, que você perguntou para o Zeytuni aqui, ele disse, não, eu estou inclusive feliz pela instauração dessa SEI. Ia denunciar um monte porque eu vou fazer várias denúncias. Pode? Não, existe o meio correto de se fazer essas denúncias que já deveriam ter sido feitas. Ele deveria já ter requerido a instauração de SEIs para apurar fatos isolados. A SEI ela é instaurada para apurar um fato isolado, que é essa questão aqui. Agora, um ponto também que eu entendo que é um equívoco tremendo da Câmara. A mídia já está veiculando que na próxima sessão eles vão intimar o Tenório para falar sobre essa questão da ameaça ou não do prefeito. Tantas pessoas que eles precisam chamar para ser ouvidas, nenhuma até agora eles chamaram. Principalmente o Zeytuni. Agora, o que tem a ver o Tenório com essa situação da SEI instaurada? Aquela questão da suposta ameaça. Na minha opinião, é mais grave do que os fatos abordados no áudio. A suposta ameaça? Eu entendo. Muito grave isso. Denúncia de falso crime. Por que isso é grave? Porque o Zeytuni ele veio aqui em todos os veículos de imprensa e disse categoricamente que ele foi vítima do crime de ameaça. Ele atribuiu um crime ao prefeito e disse como que esse crime foi praticado, por meio do Tenório. E ele deu início a uma investigação policial. Ele deu início a uma investigação policial para apurar esse fato. Agora aqui, Pedro, alguém cometeu crime. Ou alguém ameaçou ou não ameaçou. Exatamente. Alguém ou crime de cometeu falso crime. comunicado ou crime de ameaça mesmo. Ou crime de falso testemunho. Alguma coisa aconteceu. Falso testemunho. Então aqui eu entendo que esse fato... Deveria ser mais... Esse fato ele deve ser investigado numa SEI. Deve se instaurar uma SEI para avaliar essa questão. Não tem bola dividida. Ele disse, eu fui ameaçado e minha esposa presenciou. Alguém está mentindo. E não é nem ameaça, né? Na verdade, a descrição dos fatos que ele atribui ao prefeito é a chamada coação ilegal. Porque o prefeito não falou, para de investigar, senão eu vou te matar. Não, ele falou, para de investigar, senão eu vou soltar esse material, vídeos e tal. E o Tenório veio e disse de forma categórica, agora já oficialmente, numa delegacia de polícia, que isso não ocorreu. Então alguém está mentindo. Concordo. Agora precisa se apurar, não dá para deixar para lá. Esse fato isolado, se comprovado, pode acarretar no impeachment. Ok. Obrigado, doutor Cristiano Medina, professor de Direito, advogado. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Muito boa entrevista, obrigado. Viu? Muito obrigado. Espero contar mais vezes com o senhor. Estou à disposição. 7 horas e 33 minutos, um rápido intervalo, produção.